A formação do Segundo Reich, o nascimento da Alemanha unificada é o tema desta aula. O tema dessa aula é a unificação da Alemanha, a formação do Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. Para que você tenha uma melhor compreensão da formação do Segundo Reich, o Segundo Império, a unificação alemã, é preciso até que você dê uma esticadinha no passado e vá lá até ao desmembramento do Império Carolíngio. Isso mesmo, já que lá no século X, Idade Média, portanto, do desmembramento do Império Carolíngio, nós temos de um lado a formação da dinastia Capetingia, isso mesmo, Capetingia, que mais tarde dará origem à monarquia francesa. E do outro lado, a formação do chamado Sacro Império Romano Germânico. Este Sacro Império, que por sua vez é chamado de Primeiro Reich, o Primeiro Império Alemão. Ocorre que o Sacro Império Romano Germânico, ou Primeiro Reich, é dominado por Napoleão Bonaparte, o chamado período napoleônico, que sucede à Revolução Francesa, desmembra o Sacro Império Romano Germânico, tornando domínio napoleônico. Após a queda de Napoleão em 1815, a reuniãozinha dos países na Áustria para restabelecer a geopolítica europeia, chamado de Congresso de Viena em 1815, dará origem à Confederação Germânica. E é a partir da Confederação Germânica que começaremos a ver os elementos de formação da chamada Alemanha Unificada. Ocorre que em 1863 a 1865, o grande líder militar Otto von Bismarck promove guerras para anexação de territórios e para imposição da supremacia de um dos estados da chamada Confederação Germânica, no caso, a Prússia, a grande guerra dos ducados, que colocou inicialmente Prússia e Áustria lado a lado contra a Dinamarca para tomar os ducados de Schleswig e Holstein. Isso mesmo, Schleswig e Holstein. Essa guerra dos ducados confirma, portanto, não só a liderança militar de Bismarck, como a supremacia militar e industrial da Prússia. Apenas 2 anos depois do fim da Guerra dos Ducados, com vitória austro-prussiana, ocorre o Zollverein. Zollverein é a união alfandegária, o fim das barreiras alfandegárias entre os estados formadores da Confederação Germânica. Ocorre que, nesta união alfandegária, a Áustria não participa. Repetindo, o Zollverein é uma união alfandegária dos Estados-membros da Confederação Germânica. Entre os estados não havia mais barreiras alfandegárias para as trocas comerciais. Ocorre que a Áustria não participa do Zollverein. Por que, tio? Porque a Áustria era um país agrícola e ela temia que, rompendo essas barreiras alfandegárias, acabasse beneficiando a sua rival econômica, que era a Prússia, um estado da Confederação Germânica mais industrializado. Logo após o Zollverein, a união alfandegária, teremos a formação da Confederação Germânica do Norte. Esta sem a Áustria. Repetindo, existe uma Confederação Germânica pós-Congresso de Viena, logo após a queda de Napoleão. Existe a Guerra dos Ducados, ainda envolvendo a Confederação Germânica. Existe a União Alfandegária, que é formada sem a Áustria. Isso é a Confederação Germânica do Norte, os países que não têm mais barreiras alfandegárias entre eles. E essa Confederação Germânica do Norte que fará a famosa Guerra Franco-Prussiana, a Guerra da Prússia, o mais poderoso estado da Confederação Germânica do Norte, contra a França, disputando a região fronteiriça entre a futura Alemanha e a França, chamada de Alsácia-Lorena. A região da Alsácia-Lorena era riquíssima em carvão e ferro, essencial para a indústria. Esta guerra franco-prussiana termina com a vitória da Prússia. Veja bem, um
dos muitos estados formadores da Confederação Germânica do Norte, que era a Prússia, foi capaz de derrotar todo o país francês. Um estado, Prússia, derrota a França e toma para si a região da Alsácia-Lorena, acelerando ainda mais o processo de industrialização da futura Alemanha. Ocorre que na França, claro, a França derrotada tem desejo de se vingar da Prússia. É o chamado revanchismo francês. Veja, o revanchismo francês acabará sendo causa da Primeira Guerra Mundial. O desejo da França de retomar a Alsácia-Lorena e se vingar dos prussianos. Essa guerra franco-prussiana, que termina com vitória da Prússia e a anexação da fronteira Alsácia-Lorena aos domínios prussianos, é também o marco de formação da União Alemã, ou seja, da unificação da Alemanha. Nasce após a Guerra Franco-Prussiana, no mesmo ano, 1871, o Segundo Reich Alemão, o Segundo Império Alemão, sob o comando do Kaiser Guilherme I. A Alemanha nasce, portanto, sob uma forma imperial. Esta foi a aula sobre unificação da Alemanha. Não esqueça de dar uma curtida aqui no canal e clicar no sininho para que você possa acompanhar as novidades do canal. Valeu, até a próxima!